ao evangelizar as crianças, chega-se também aos pais. E por isso propus fazer o livro para crianças. E então escrevi este livro, que é um livro que eu escrevi e coordenei, mas convidei vários outros autores, e que foi o último livro lido pela irmã Lúcia. E então eu queria muito, obviamente que uma das histórias que aqui está é sobre Fátima e a ligação aos Papas. Pedi à Aura Miguel para escrever esse conto e quando terminei pedi se era possível que a irmã Lúcia o lesse e me desse umas palavras. E depois, no Carmelo, disseram-me que ela tinha gostado imenso e que dizia mesmo, e está aqui escrito, é claro, dizia assim: gostei muito deste livro, gostava que todas as crianças de Portugal o lessem para aprenderem a amar cada vez mais Nossa Senhora. Que lindo! Pediram-me para fazer a biografia oficial da irmã Lúcia para crianças no âmbito do processo de beatificação da irmã Lúcia. Isso foi uma bênção enorme. É esse livro que está aí, que também já está traduzido para espanhol. Aí você escreveu outro, então. Esse já é a mesma história da irmã Lúcia. Esta é que é a mesma história da irmã Lúcia, a biografia oficial da irmã Lúcia, que obviamente inclui, às vezes as pessoas pensam que é um livro só sobre a irmã Lúcia, obviamente que inclui também a vida dos primos. Dos primos. Porque ou seja, a história das aparições, né? Inclui, portanto, começa com o nascimento dela. Aliás, o livro começa com nasceu um bebê. E então começa com a irmã Lúcia, o nascimento da irmã Lúcia. E segue toda a sua vida, até morrer, quase com 100 anos. E por isso, obviamente, que inclui, acima de tudo, o principal do livro é toda a mensagem de Fátima, os seus primos, tudo o que aconteceu nessa altura. E pronto, foi a principal razão para depois desse livro também ter surgido. Claro, a linguagem é importantíssima. Portanto, eu primeiro, para um livro destes, por exemplo, tive que fazer muita investigação e por isso não só reler as memórias, mas muitas coisas mais que foram escritas pela irmã Lúcia e sobre ela. E depois o mais importante é ver, há material que é preciso escolher, não é? Sim. Mas eu queria pôr tudo. Eu posso dizer, por exemplo, havia pessoas que me diziam: é melhor não falar assim da Rússia, é tão politicamente incorreto, ou não falar do inferno, isso para crianças. Sim, mas quer dizer, Nossa Senhora veio à Terra, falou com crianças e falou desses temas todos. Sim. Quem sou eu para estar a escolher, vamos transmitir só algumas partes da mensagem? Nós temos que transmitir tudo, não é? Mas como? Exatamente. É bem difícil, porque obviamente são temas que muitas vezes hoje em dia as crianças são até muito protegidas de tudo o que é difícil. E então foi muito bom, foi muito interessante. Eu devo dizer que eu, acima de tudo, rezo. Eu tenho um santuáriozinho, uma capelinha em casa, onde eu fico em oração muito tempo antes de me sentar a escrever. E então é preciso, primeiro, pensar o que é a mensagem, o que é a coisa mais importante que eu quero que as crianças recebam, para não me desviar disso. E depois agora como chegar lá. E, portanto, tem que ser uma linguagem muito clara, tem que ser simples. Com o próprio, enfim, as próprias palavras, um vocabulário que elas entendam, mas tem que ser também atraente, divertido. Por isso é que eu estava a dizer, o livro não conta com diálogos, com algumas coisas cómicas, engraçadas, os disparates que ela fazia, as maluquices quando ela era criança, e várias outras coisas, porque eu tive a sorte de isto me permitir também ter muitas conversas com pessoas que a conheceram. Olha, que bênção. E só isso, estar ali no Carmelo com a Madre Superiora, que a conheceu, que esteve com ela na hora da morte, e que me contou detalhes da sua personalidade, e que isso eu tentei o mais possível pôr também, porque é muito importante para as crianças relacionarem-se com a personagem. Com a personagem, se ficar a ideia de que é uma senhora vestida é uma freirinha de óculos, velhinha, o que é que tem a ver comigo, não é? Verdade. Então, a primeira coisa é criar empatia, mostrar como foi uma criança como nós, como foi fazendo o seu caminho de santidade, como todos nós somos chamados a fazer. Sim. E, portanto, que a criança se relacione com a personagem de maneira que passe a ser uma amiga. Aliás, eu muitas vezes dizia, ao escrever este livro, a irmã Lúcia tornou-se uma das minhas melhores amigas. Está tão presente na nossa vida, lá em casa, que
Foi maravilhoso. Construiu aí uma relação afetuosa, não é? Sem dúvida, sem dúvida. O livro da Lúcia e este, um pouco mais dos 5 ou 6 até aos 12, por exemplo. Mas este livro da biografia da irmã Lúcia tem tido um acolhimento muito grande também por pessoas mais velhas. Portanto, não é só os pais que leem às crianças, mas é também, por exemplo, pessoas mais idosas com menos literacia, que não estão muito habituadas a ler e que também têm dificuldade, por exemplo, com a linguagem das memórias e que estão a adorar este livro. Algumas pessoas me dizem, eu quero que me façam um autógrafo porque é para a minha avó. Olha, eu fico muito contente com isso e isso para mim foi inesperado. Espero que esteja tudo o que é, digamos que o sumo da mensagem, mas está de uma maneira que é simples, que não é propriamente a infantilizar. Portanto, eu acho que qualquer pessoa pode gostar e vários pais também que me têm lido e dizem, olha, descobri imensas coisas, porque a maior parte das pessoas o que conhece da irmã Lúcia é só do tempo das aparições. E depois sabe que os primos, Francisco e Jacinta, que morreram pequeninos, e que ela depois a viram muitos anos mais tarde, ao lado do Papa, como carmelita, e nada mais. Portanto, imensa gente, por exemplo, sabe que é carmelita, mas não sabe que esteve 25 anos nas Doroteias. É uma grande parte da vida também. Uma grande parte. Muitas pessoas não sabem que os primeiros sábados foram aparições, que tudo isso está no livro também, não é? Que se deve às aparições de Nossa Senhora quando ela estava como Doroteia em Espanha. Portanto, e que Nossa Senhora apareceu outras vezes também, que não foram muitas só vezes, as 6, né? Muitas vezes. Ela 6 teve meses. algumas vezes aparições que depois tinham uma mensagem que era para ser uma mensagem pública, como, por exemplo, a dos primeiros sábados em que ela pediu à irmã Lúcia para se dedicar a transmitir esse pedido dela. Mas uma das coisas que também está aqui no livro é que, ao longo da vida e até morrer, a Nossa Senhora ia visitá-la e aparecia-lhe. E então, algumas das irmãs diziam, sabe, ela parecia radiosa.